Primeira aos Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 1. A impureza da igreja de Corinto. E nós vamos nesta noite tratar, irmãos, desta palavra poderosa que serve para purificar os nossos corações. Primeira aos Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso ame Yahushua o ungido, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso ame Yahushua o ungido, ou o Mashiach, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do ame Yahushua. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Yahushua, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos escrevi que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Verso 12. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Yahu julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Aleluia! Podeis vos assentar, amados irmãos. Aleluia! 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 Amada igreja do Salvador Yahushua, estejais atentos para receber estas palavras que serão enxertadas pelo Espírito de Yahushua dentro de vossos corações. Yahushua, ele deu-se a si mesmo por todos nós, no propósito de remir para si um povo especial, zeloso de boas obras. E no meio deste povo não pode haver sensualidade, não pode haver malícia, não pode haver impurezas, não pode haver coisas que são de predomínio carnal.
Yahushua ele vai vir para buscar uma igreja imaculada, uma igreja irrepreensível, uma igreja sem ruga, sem mácula, uma igreja que anda na submissão dos mandamentos da sua palavra. E esta é uma igreja que faz a diferença diante dos habitantes da terra, dando testemunho para os que habitam na terra, como também para com aqueles que estão assistindo o nosso testemunho nos céus. A palavra do nosso Criador, irmãos, nesta noite, ela deixa bem claro para conosco que nós temos que vigiar e orar, procurando com zelo cuidar de uns dos outros, de maneira que nós venhamos preservar a palavra do Altíssimo de forma comunitária entre nós, porque a palavra do Altíssimo ela não pode ser escarnecida por nós. Nós que somos a igreja de Yahushua aqui na terra, nós não podemos servir de escândalos. O nosso viver tem que ser um viver de castidade, tem que ser um viver que representa a luz deste mundo, o sal desta terra. Não pode haver impureza entre nós, não pode haver dissensões entre nós, não pode haver divisões entre nós, não pode haver sentimento de sensualidade pecaminosa que é de predomínio da carne entre nós. Entre nós tem que haver uma harmonia em que o Espírito de Yahushua procura encontrar através do nosso viver, um viver que representa de fato que somos vidas que estamos fazendo profissão de servir a Ele através das boas obras, permanecendo firme e guardando as tradições e doutrina que Yahushua tem deixado para os seus escolhidos aqui na terra. Mas hoje a igreja, que é representada pela maioria do mundo aí, porque existe hoje a igreja de Yahushua e a igreja mundana, a igreja carnal, a igreja da porta larga, do caminho espaçoso. Quantas igrejas hoje que não exortam os seus fiéis, porque sabe que os seus fiéis não têm condições nem estrutura espiritual para compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade divina daquele que diz que Ele repreende e castiga a todos quanto Ele ama. Em Yahushua Ele nos repreende, Ele nos exorta, Ele nos corrige, Ele nos redargue, porque Ele nos ama, porque Ele quer se encontrar com uma igreja pura, uma igreja kadosh, uma igreja imaculada. Não é uma igreja mundana, não é uma igreja profana, não é uma igreja que tem nome de que vive, mas espiritualmente está morta, não. E Yahushua, irmãos, Ele pagou um alto preço por nós. Cabe a cada um de nós reconhecer este preço. Nós temos que velar através das nossas orações, dando cobertura espiritual para as demais irmãs e os irmãos. Temos que sempre estar acobertando os irmãos através de uma cobertura espiritual nas nossas intercessões e orações, a tempo e fora de tempo, para que nenhum de nós se perca pelo engano do pecado. Na igreja de Corinto estava tendo, irmãos, impurezas, e no meio da igreja de Corinto não tinha aqueles que expunham esta impureza para fora.
o que expõe a impureza dos carnais para fora do meio da congregação, dos fiéis de Yahushua, é a palavra. A palavra, ela está nos purificando, a palavra, ela está nos libertando, ela está santificando os nossos corações, para que sejamos um povo Kadosh, como Yahushua é Kadosh, porque Yahushua, ele não nos chamou para viver na impureza, não, igreja. Yahushua, ele chamou nós para a purificação. As coisas só são puras para aqueles que são puros, mas para aqueles que são carnais, mundanos, estas coisas não têm valor para eles. O apóstolo Shaul, ele ficou sabendo que havia na igreja que estava na cidade de Corinto impureza, e impureza tal, qual nem ainda entre os mundanos havia, onde um filho tocasse na carne da sua madrasta, desrespeitando ela e desrespeitando o seu próprio pai. E a igreja que estava na cidade de Corinto, ela não repreendia, ela não exortava. E a igreja que está aqui na cidade de Sertãozinho, ela não pode pensar num crescimento de multidão, se nós, os que primeiramente aqui estamos, não viver promovendo um viver que serve de edificação para os nossos demais irmãos. O nosso viver tem que servir de exemplo para os demais, assim como o viver de Yahushua serviu de exemplo para todos os nossos amados irmãos que assim o seguiam pessoalmente. Semelhantemente, nós que fazemos profissão de ser imitadores da justiça do Am Yahushua, nós temos que servir de exemplo, nós temos que ser a luz neste mundo de trevas. Aleluia! Estava havendo entre a igreja que estava na cidade de Corinto quem estivesse abusando da sua própria madrasta, a mulher de seu pai. Que impureza bárbara! Naqueles dias havia essa impureza. Hoje nós vemos impurezas absurdas, impurezas que não pode haver no meio do povo Kadosh, porque se houver estas impurezas entre nós, ao ponto de que a malícia venha predominar entre nós, naquele dia nós seremos envergonhados. Naquele dia Yahushua irá dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todos nós estamos sujeitos a se enfraquecer, estamos sujeitos a cochear entre dois pensamentos no momento de uma fraqueza. Mas Yahushua está dizendo para a igreja: igreja, vigie e ora, e não permita que a impureza entre no meio de vós. E Yahushua não está preocupado com multidão, irmãos. Ele não está preocupado em ganhar o mundo na sua impureza, na sua lascívia, nas suas prostituições, não. Todo aquele que faz profissão de servir a Yahushua através de obedecer às palavras de Yahushua, tem que viver em novidade de vida, tem que viver em espírito, tem que mortificar as obras da sua carne, tem que mortificar os desejos, os anseios, os prazeres, os deleites do sentimento da tua carne, quer seja pelos olhos,
através da concupiscência dos olhos, quer seja pelo toque das suas mãos, ou pelo toque do seu corpo, através da concupiscência da carne. Porque Yahushua ele disse: infiéis, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Yahu? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, a igreja que estava na cidade de Corinto estava dando liberdade para que o espírito mundano estivesse operando através de impurezas. E Yahushua, um tempo atrás, ele me cobrou e ele falava comigo: meu servo, muitas pessoas vão te procurar para serem imergidas, mas nem todos estão sendo sinceros e verdadeiros diante de mim. Eles querem apenas uma representação de que cumpriram com a minha justiça, mas o coração deles ainda está empodrecido pelo sentimento da impureza de suas carnes. E a igreja tem que abrir os olhos, porque se a igreja crê que o reino de Yahushua é um reino em que a porta deste reino é uma porta espiritual, é uma porta estreita, onde o homem natural, o homem carnal, o homem mundano não tem condições de entrar por ela, senão pelo novo nascimento, através da lavagem pela regeneração, por meio da palavra, ou seja, nascer da palavra e do Espírito. Muitos dizem que são nova criatura, mas não aceitam a palavra da verdade, não aceitam uma correção que vem do Espírito de Yahushua. Você fala da vaidade, não aceita. E hoje nós estamos vendo diversas imundícias de impureza entrando no meio do povo, da qual Yahushua disse que é um povo especial, zeloso de boas obras. A palavra está dizendo: os irmãos de Corinto, eles estavam inchados pelo orgulho da carne deles, porque entre eles estavam acobertando o pecado, eles estavam conviventes com o pecado. A palavra diz, irmãos, que se entre nós houver alguém pecando, aquele que viu o teu irmão pecar tem que chamar aquele irmão a sós entre você e aquele irmão, e exortar ele dizendo: irmãozinho, aquilo que o irmão fez não provém do Altíssimo, sai fora deste caminho, porque este caminho vai te levar à morte. Se aquele irmãozinho te ouvir, louvado seja Yahushua, você tirou ele do caminho da perdição. Mas se ele não te ouvir, nós temos que comunicar a mais um outro irmão para servir de testemunho, chegar até aquele irmãozinho e dizer àquele irmãozinho: olha, irmão, nós estamos aqui para te exortar de que esta prática que você está cometendo é pecaminosa. Se ele não ouviu aqueles dois irmãos que foram ali para que um sirva de testemunha do outro, aí aqueles dois irmãos, eles devem comunicar à igreja, porque diz a palavra que pela palavra de 2 ou 3 testemunhas seja confirmado uma palavra. E Yahushua ele disse: tudo quanto ligardes aqui na terra será ligado no céu. Entre nós não podemos estar conviventes com aqueles que querem viver escandalizando a obra de Yahushua. Não tem participação aquele que é kadosh com aquele que é imundo. Porque se a igreja começar a tolerar o mundanismo, entrar no meio da congregação da igreja,
Daqui a pouco está entrando louvores carnais. Daqui a pouco está surgindo escândalos pecaminosos no meio da igreja. E a igreja tem que estar atenta. Diversas pessoas têm me procurado para serem imergidos. Depois que a última começou a trabalhar no meu coração, ao ponto de dizer: meu servo, interrogue estas vidas para ver se elas de fato querem crucificar a natureza humana delas para demonstrarem o fruto do arrependimento deles para mim. Aí você conversava com um, conversava com o outro, quando via que não, nem mais tocava no assunto. Você conversava, olha, para ser imergido às águas, você tem que se arrepender e se converter, ao ponto de não se conformar com as corrupções pecaminosas que estão no mundo. Você está sendo chamado para se desligar do mundo. Aí aquela pessoa, ela falava assim: olha, mas se for desse jeito, quem vai aceitar viver esta palavra? O salvo, ele aceita, irmãos. O salvo, quanto mais Yahushua estreita a porta, mais ele se esforça para entrar por ela. Esta palavra para nós é um alerta. Se nós aceitar as impurezas entrar no nosso meio, nós seremos punidos pela nossa convivência com essas impurezas em nosso meio. E a última, ele vem cobrando, e é difícil a gente achar nos dias de hoje pessoas que estão cobrando com tamanho zelo que Yahushua está cobrando nós. E Yahushua, ele cobra porque ele ama nós. E Yahushua, ele está repreendendo porque ele ama nós. Foi através, irmãos, de um pouquinho de impureza aqui, de um pouquinho de impureza ali, é que hoje diversas congregações que antes servia de referência através dos testemunhos de tais, essas congregações hoje estão contaminadas, cheias de escândalos, escândalos com envolvimento de política, escândalos com envolvimentos de prostituição, com envolvimentos financeiros. Outrora, tais vidas se contentava com pouco, hoje querem ser ricos, querem ser milionários, querem ser famosos e perderam a identidade. A igreja não pode se prender a um jugo desigual com os infiéis, porque que participação tem o fiel com o infiel? Devemos convidar os pecadores para se reunir conosco. A palavra vai libertar, a palavra vai chamar a purificação, vai chamar ao arrependimento, à conversão. Se aquela pessoa não quer viver a palavra, irmãos, nós não podemos ficar insistindo com aqueles que não querem. A obra do Salvador Yahushua não é por força nem por violência. Às vezes nós insistimos tanto e batemos na tecla diversas vezes para que tal vida venha lutar e permanecer junto conosco, quando na verdade o Altíssimo está olhando de lá e está contemplando que o coração daquela pessoa é um coração mundano, é um coração carnal, que ama o pecado. E a última, ele disse: por que não podeis compreender a minha linguagem? Nós estamos cercados de uma tão grande quantidade de homens que guardam dentro de si um espírito religioso, que você pode mostrar para eles as mais puras e perfeitas revelações do Espírito de Yahushua, que eles não aceitam. Ah não, eu não concordo com isso, isso é exagero.
Muitos são chamados, irmãos, mas poucos são os escolhidos. Em Yahushua não vai vir buscar uma igreja mundana. Em Yahushua ele não vai vir buscar uma igreja profana. Em Yahushua ele vai vir para buscar uma igreja que é representante do nome dele aqui na terra. E esta igreja representa ser um povo especial, zeloso de boas obras. Zela da doutrina do teu Salvador, meus irmãos. E não vos conformeis com as coisas deste mundo, porque o mundo não quer a transformação que vem por meio desta palavra. E não podemos permitir que a impureza esteja entrando no meio de nós, porque um pouquinho de fermento leveda toda a congregação que representa esta massa. A palavra diz que o apóstolo Shaul deu ordem que aquela congregação não estivesse reconhecendo aquele amado irmão ou irmã como membros do corpo de Yahushua. Em Yahushua ele disse: aquele que de mim se alimenta viverá por mim. É muito sério a gente se alimentar do corpo daquele que é Kadosh. Ele mesmo disse: examina-se pois o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. O cálice que nós bebemos, irmãos, não é um cálice de impureza, não é um cálice de imundícia. O pão que nós partimos, irmãos, não é um pão levedado, não é um pão que representa impureza, não. É um pão que representa pureza. Então, irmãos, o Altíssimo quer ver em nós, por meio da sua palavra, que é para nós nos alimentar dele, com aqueles que são sinceros e verdadeiros, através dos asmos. Verso 7: alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Yahushua, a nossa peça ou Páscoa, foi sacrificado por nós. Os irmãos pensam que Yahushua foi sacrificado por nós para que nós sejamos um povo imundo, um povo impuro? De modo nenhum, irmãos. Nós que estamos mortos para a impureza do pecado, como ainda permaneceremos vivendo nestas coisas? Aleluia! Então, irmãos, não podemos permitir que as corrupções, que as impurezas do mundo entre no meio de nós, entre no coração da igreja. A irmãzinha, ela anda de qualquer jeito, por que eu não posso andar? A irmãzinha faz de tudo, o irmãozinho faz de tudo, por que eu não posso fazer? Aquele irmãozinho está escandalizando, aquela irmãzinha está escandalizando. A palavra diz, irmãos, que bom seria se nós fôssemos quente ou frio, mas se nós ficar cocheando entre dois pensamentos, um Altíssimo Yahu verá nós como pessoas mornas, nas quais ele diz: vomitar-te-ei da minha boca. Se ele vai vomitar das vidas da boca dele, ele está mostrando para nós que é para nós não expulsar alguém do nosso meio, mas não reconhecer aquele alguém como um irmão fiel e verdadeiro no nosso meio. Há um preço, irmãos, que Yahushua pagou para comprar sua igreja. A igreja tem que preservar. É como assim? Às vezes o pai, ele luta a vida inteira, sacrificando a vida dele para comprar um imóvel, e ele comprou aquele imóvel para ser uso e fruto dos seus filhos.
Aí o pai parte, o filho fica como herdeiro, e aquilo que o pai sacrificou para obter e servir de benefício para os filhos, no estralar de dedo, joga tudo no ralo, joga tudo na tampa do lixo. E aí, as coisas de Yahushua não são assim. Yahushua, ele sofreu pela igreja, ele morreu pela igreja, ele chorou pela igreja. Os nossos irmãos antepassados, eles morreram para dar testemunho, para servir de testemunho para nós. Agora, se a igreja achar que nós temos que viver uma vida na tranquilidade, olha, eu não tenho que dar satisfação a ninguém, o meu viver é meu viver, o meu agir é meu agir. Aí, irmãos, a palavra diz: está Yahushua porventura dividido? Yahushua, ele está dividido, irmão? Não. Yahushua não está dividido. No corpo de Yahushua não entra os feiticeiros, não entra os idólatras. Yahushua, ele disse: se eu te não lavar, se eu te não purificar, se eu não te libertar, tu não tens parte comigo. Se a igreja não se purificar, a igreja não tem parte com Yahushua. E Yahushua, ele está mostrando para nós que não é para nós comer, se alimentando da peça que é Yahushua, através da união de pessoas que estão vivendo na impureza. Porque hoje é assim. Se falar que vai ter uma imersão, o povo quer imersão, mas eles não enxergam o espírito da imersão, que é renunciar a si mesmo, é produzir fruto do arrependimento, para a remissão dos pecados, para dar testemunho até a morte, como servo fiel a Yahushua. Então, irmãos, temos que velar pela salvação de uns dos outros. Estamos sujeitos a pecar? Estamos. Estamos sujeitos a aborrecer alguém? Estamos. Não somos perfeitos. Eu tenho que zelar do irmão João, o irmão João tem que zelar de mim. Eu tenho que zelar da irmã Zenaide, a irmã Zenaide, ela tem que zelar de mim. No espiritual, a irmã Valéria, a minha esposa, se ela vê que eu estou saindo fora do caminho, ela tem que me chamar e falar: opa, vem cá, meu irmãozinho, o Altíssimo te ama, e nós também. Sai desse caminho, que esse caminho aí vai te levar à morte. Se eu ver o irmão João, que serve para ser meu pai, andando num caminho que vai levar ele à perdição, eu tenho que exortá-lo, sim ou não? Ou eu tenho que deixar ele? Não, ele já é um homem maduro, já é um homem não tão idoso, mas experiente. Mas no espiritual, irmão, o Altíssimo não vê assim. Desde o momento que a gente se põe e se apresenta como uma nova criatura, a gente é uma pessoa que nasceu de novo. O novo nascimento mostra que nós não somos nenhum melhor do que o outro. E Yahushua, ele ama cada um de nós, e ele quer que nós sejamos o quê? Um povo que preserva a pureza dele entre nós. Aleluia! Aleluia! Quando fala de preservar a pureza, não é julgar os irmãos, não é pegar, dar pedrada nos irmãos, não é ficar com disse-me-disse dos irmãos. Aqui, irmãos, é cada um de nós examinar nós mesmos, e se eu ver que a minha vida está condizente para tentar ajudar o irmão Emerson a sair de algum pecado que ele está cometendo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar servir de exemplo para ele, se inspirar e ver, não é, o amado irmão Edivaldo, ele tem razão. Se eu for por esse caminho, eu vou me encontrar com a morte. Porque tem coisas, irmãos, que Yahushua me mostra e não mostra para os irmãos. E tem coisas que Yahushua mostra
para uma simplesinha irmã que eu não estou enxergando. É um olhando pelo outro, irmãos. Não é um procurando defeito na vida do outro, é um zelando do outro. É diferente das igrejas carnais, que ali é um julgando o outro para derrubar. Não, é a gente zelando um do outro para todo mundo permanecer de pé. Aleluia! Aleluia! Vamos permitir a impureza se estabelecer aqui dentro desta casa, sim ou não? Não. Então vamos preservar esta palavra e guardá-la dentro do nosso coração, para nós agradar a Yahushua, o autor e consumador da nossa emuná. Aleluia! Vamos só agradecer, irmãos, para nós partir para os nossos. Irmão, o diácono João, apresenta a oração para a louvor do nome de Yahushua. Posso falar do Yahushua, Criador do céu e da terra.